Hello, Biguetes! Nossa, hoje já começando a aula com o quadro cheio. Mas é que, na verdade, essa aula aqui, vou até ficar aqui na frente. Essa aula aqui, ela é um complemento da aula anterior que a gente estudou a utilização do mich, do mir, do dich e do dir. Hoje a gente vai mudar esse aqui. Se você não viu essa aula, volta lá e vê a aula anterior a essa. Tá? Hoje a gente vai ver a utilização desses pronomes quando é para ele ou para ela. Ou seja, quando eu refiro a ele, no acusativo, eu uso in. Assim, com N de navio. E no dativo, eu uso com M de masculino. E o feminino, quando eu se refiro a ela, a ela é sie, normal, sie normal. E quando eu se refiro a ela no dativo, é ihr. Ok? Então nós vamos ver hoje a respeito de usar o in e o im, o sie e o ir. Acusativo, dativo. Lembrando que o acusativo é objeto direto. O dativo é objeto indireto. Sehr gut! E para você que quer colocar tudo que você aprende na prática para solidificar o seu aprendizado, para destravar o seu alemão, venha participar comigo do curso fluente de alta performance. Serão 7 dias de aula ao vivo comigo, para você ver a evolução que dá para fazer em só 7 dias de estudo, com um método que é realmente eficiente, que faz você pôr na prática e destravar o seu alemão. Então, no primeiro dia, a gente vai fazer um teste, você vai ver o teu nível ali, o teu nivelamento, e no último dia a gente vai fazer o outro teste para ver, depois desses 7 dias, o quanto você aprendeu de alemão. Então, serão dos dias 4 aos dias 10 de outubro. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, então, para a nossa aula aqui. Muito bem, na aula do mich e do mir, nós vimos aqui os verbos que pedem o acusativo e o dativo. Aqui eu já tinha deixado os verbos que pedem o dativo. Ó. Eu te ajudo. Ich helfe dir. Mas se eu falo que eu ajudo ele, eu digo ich helfe ihm. Ó, eu o ajudo. Ich helfe ihm. Se eu falar que eu ajudo ela, eu digo ich helfe ihr. Eu a ajudo. Ich helfe ihr. Então, o verbo helfen, ele sempre pede o dativo, tá? Mesma coisa o verbo gehören. Ó. Das Buch gehört mir. O livro me pertence. Se eu digo que o livro pertence a ela, eu digo das Buch gehört ihr. O livro pertence a ele, das Buch gehört ihm. O livro te pertence, das Buch gehört dir. Ok? Então, o verbo gehören pede sempre dativo. Assim como o verbo gefallen, que é agradar, gostar, agradar. Então, o carro te agrada. Das Auto gefällt dir. O carro agrada a ele. Das Auto gefällt ihm. O carro agrada a ela. Das Auto gefällt ihr. Tranquilo? Muito bem. Eu também disse na aula anterior que a gente pode começar com o dativo para dar mais ênfase para ele, para destacar ele na frase. Então eu disse, mir schmeckt der Fisch. Me agrada para mim está gostoso o peixe. Tá? O peixe está uma delícia para mim. Mir schmeckt der Fisch. E para encontrar o objeto indireto, o dativo, a gente pergunta para o verbo a quem ou para quem. Vamos tirar aqui que está uma confusão de vermelho, né? É uma confusão de vermelho. Vamos pôr em preto. Ó. Então a gente pergunta para o verbo a quem ou para quem. Então daí a gente acha o dativo. Ó. Pertence a quem? Pertence a ela, pertence a ele, te pertence. Agrada quem?
te agrada, agrada a ele, agrada a ela. O verbo schmecken, mesma coisa. Está gostoso para quem? Então eu posso falar aqui que está gostoso para ele. Ihm schmeckt der Fisch. Ihm schmeckt der Fisch. Então, quando eu ponho no início da frase, eu destaco, eu dou ênfase para ele. Ihm schmeckt der Fisch. Ich danke dir. Então, o verbo danken também. Eu agradeço a quem? Eu agradeço a ti, a você. Ich danke dir. Ou eu agradeço a ele. Ich danke ihm. Eu agradeço a ela. Ich danke ihr. Ok? Então, sempre assim, ó. Nesse caso, a gente está vendo primeiro aqui só essa parte, tá? Primeiro só essa aqui. Aqui, ó. Ihm e ihr. Vamos ver agora o acusativo. O acusativo, ele é o objeto direto. São verbos que pedem um complemento direto daí para a oração. Então, por exemplo, o verbo ver. Eu te vejo, que eu falei a vez passada, né? Eu te vejo. Ich sehe, deixa eu ver essa cor, azul. Ich sehe dich. Agora nós estamos nessa coluna aqui, tá? Se você não viu a aula passada, dá uma olhadinha lá, que hoje eu vou frisar aqui no ele e ela mais. Mas nós vimos aqui, ó, eu te vejo. Eu vejo quem? Daí para o verbo do objeto direto, a gente não pergunta a quem, nem para quem. A gente só pergunta quem. Cadê? Preto. Quem? É uma pergunta direta, ó. Não tem uma preposição antes, não tem um a quem, nem para quem, nem de quem. É só quem. Eu vejo quem? Eu te vejo. Ou eu vejo ele. Ich sehe ihn. Com N agora. Eu a vejo. Ich sehe sie. Ok? Mesma coisa se for o verbo hören. Por exemplo, hört. Ele me ouve. Hört mich. Ele o ouve. Hört ihn. Ele a ouve. Hört sie. Hört mich. Hört ihn. Hört sie. Ele ouve quem? Ele me ouve, ele ouve, ele o ouve, ele a ouve. Muito bem. Então são verbos que pedem o complemento direto, por exemplo. Vamos pegar um outro verbo aqui. O verbo besuchen. Besucht. Ele o visita. Então, ele lá, visita ele lá. Então, ele o visita. Besucht ihn. Ele a visita. Besucht sie. Ele me visita. Besucht mich. Ok? Mesma coisa o verbo anrufen. Ó, um verbo com prefixo separável. Ruft. Tarará, an, no final. Então, o prefixo vai sempre no finalzinho da oração. Então, ele liga para ela. Ruft sie an. Ele liga para ele. Ruft ihn an. Ele me liga. Ruft mich an. Ele te liga. Ruft dich an. Ok? Então, são verbos que pedem o complemento direto. Ich sehe, hört, besucht, ruft. E assim, muitos verbos fazem isso. Pedem esse prefixo, que torna, esse pronome que torna a língua mais fluente, né?
Por exemplo, deixa eu pegar o apagador aqui, ó. Vamos usar esse exemplo aqui mesmo. Esse exemplo aqui. Se eu digo, ich sehe, já está dentro da conversa, né? Ich sehe den Mann. Den Mann. Nossa, com M. Ich sehe den Mann. Vou apagar esses outros aqui, ó. Ich sehe den Mann. Eu vejo quem? Eu vejo o homem. É acusativo. Correto? Deixa eu espiar aqui. É o acusativo. Ich sehe den Mann. Então, ich sehe ihn. Eu substituo. Por exemplo, quando eu estou dentro de uma conversa, eu estou conversando. Para não ficar repetindo, a gente está falando sobre o homem. Tá certo? Estou falando sobre o homem. Para não ficar repetindo sempre den Mann, den Mann, den Mann, fica chato, fica esquisito, né? Então eu o vejo, eu o ouço, eu o visito. Então, ich besuche ihn. Mesma coisa se fosse feminino. Ich sehe die Frau. Ich sehe sie. Ich höre sie. Ich besuche sie. Então a gente substitui para ficar mais fluente o idioma. Ok? Então, venha formar em cada aula ao vivo comigo de 100 a 200 frases, num passo a passo ali e direto ao ponto para você destravar o seu alemão. Nos vemos no curso fluente de alta performance. Link aqui na descrição. Tschüss!